Olá a todos. Então esse é o primeiro vídeo que eu vou gravar para explicar um pouco, para contar um pouco dos livros que eu li nos últimos 2 meses, nos meses de maio e de junho. Sei que junho não acabou ainda, mas vou contar os livros que eu já li até esse momento. E vou começar com o primeiro livro, que já não tenho ele aqui, e se eu conseguir editar esse vídeo em um lugar eu vou colocar, que foi o Ópera dos Mortos, do Autor Dourado. O Autor Dourado é um autor que ganhou o prêmio Camões, né, que é o prêmio mais importante de língua portuguesa, é dado pelos governos do Brasil e de Portugal. E ele ganhou, se eu não estou em erro, em 2010, ou um pouco antes, talvez em 2002. E a obra mais conhecida dele é essa mesmo, né, a Ópera dos Mortos. Esse foi um livro que eu levei algum tempo para ler, embora não fosse um livro muito comprido. E eu levei muito tempo para ler porque ele é um livro que segue muito aquele estilo de fluxo de consciência, né? Então, os capítulos, até que não são muitos capítulos, o livro não é muito comprido, mas como ele tinha um estilo muito forte de fluxo de consciência, nem sempre eu conseguia pegar um capítulo e ler tudo de uma vez. Eu tinha que fazer muitas pausas e prestar muito focado ali para conseguir ler aquele livro. Ele não tá aqui porque ele já foi emprestado para outra pessoa. E nessa história do Ópera dos Mortos, o que a gente acaba conhecendo é a história da Rosalina. A Rosalina é uma mulher que vive numa cidade fictícia do interior de Minas Gerais, e ela vive num sobrado. E esse sobrado, por si só, já é um personagem também desse livro. Esse sobrado foi construído pelo seu avô, que era o Lucas Procópio, é um homem muito mau da cidade. E depois o avô morreu, ela não chegou a conhecer esse avô, ela só conhecia as histórias desse avô. E depois desse avô, o pai dela morava nesse sobrado, que era o João Capistrano. Ele também morreu e ficou só a Rosalina vivendo nessa casa. Diferente do pai, do avô, o pai dela já era uma pessoa bastante conhecida na cidade, e as pessoas que gostavam dele, ele não era uma pessoa má como o avô. Embora ele tenha tido ali um problema, ele tentou se envolver na política, não conseguiu ganhar uma eleição e depois ficou muito ressentido com as pessoas na cidade. E aí, por conta disso também, ele acaba se isolando do resto da cidade e a Rosalina acaba indo pelo mesmo caminho. E ela fica vivendo nesse casarão praticamente sozinha. Ela tem até uma empregada, que é a Kikina. A Kikina mora com ela, mas ela é uma empregada muda. Então ela até se comunica, talvez um pouco de gestos com a Rosalina, mas a Rosalina é a única companhia que ela tem. E a história toda muda quando chega o Juca Passarinho e ele não conhece ninguém na cidade e ele bate no casarão, no sobrado, e pede um emprego. E a Rosalina acaba concedendo esse emprego pro Juca Passarinho. E pronto, a história acaba se desenrolando por aí. No Goodreads eu sei que eu dei 3 estrelas para esse livro. Logo que eu acabei esse livro, então eu acabei indo ler A Palavra que Resta, do Sten Gardell. A Palavra que Resta era um livro que já estava na minha lista de leituras há algum tempo. Nunca tinha comprado esse livro. E aí acabei comprando por 2 motivos, né? O primeiro motivo é porque ele ia ser do clube de leitura do Porto. Então eram de 2 clubes de leitura do Porto. E pronto, falei, acho que é um bom momento para eu ler esse livro. E também eu comprei no Porto porque ia ter uma feira, que é a Babel, e através da compra de um livro nas livrarias do Porto, a gente conseguiu uma entrada para uma das sessões do Babel, que vai acontecer agora na próxima semana, lá no Porto. Nesse livro, a gente acaba conhecendo a história de Raimundo, e Raimundo é um homem gay, já um homem mais velho, com 70 anos, mas que quando ele era jovem, ele teve uma paixão, se eu não me engano, ele conheceu Augusto, acho que era esse o nome do amigo, do namorado dele, só que por alguns motivos, ali enquanto ele era jovem, eles acabam se separando, e o Raimundo era uma pessoa que não sabia ler. E o Augusto, então, diz, eu vou te ensinar a ler e tal, mas pronto, quando acaba acontecendo a separação dos dois, o Augusto acaba deixando uma carta pro Raimundo, o Raimundo guarda essa carta por quase 70 anos, e só quando ele tem 70 anos, então, que ele aprende a ler, para ler essa carta. E é isso que essa história conta ao longo dos livros. É importante dizer que esse livro foi o vencedor do National Book Award,
que é um livro que é um prêmio dado para uma obra traduzida. Okay? Então ele foi traduzido, se eu não estou em erro, pela Bruna Dantas Lobato, que é uma outra escritora brasileira, e ela que traduziu esse livro para o inglês e que acabou levando esse prêmio. Quando eu acabei de ler A Palavra que Resta, então eu passei para um livro que não é meu, que é o livro da Annie Ernaux, Os Anos. Esse já foi o quarto livro da Annie Ernaux que eu li, e nesse livro que ela escreveu, se eu não estou em erro, por volta de 2011, 12, ela vai contando a história dela da vida toda, né? Então a Annie Ernaux foi uma vencedora do Prêmio Nobel, ela ganhou o Prêmio Nobel em 2022, e acho que a obra mais conhecida dela é O Lugar, até tem o livro ali, O Lugar. E depois ela vai escrevendo vários livros, ela vai pegando trechos da sua vida e contando com detalhe aquele trecho, né? Então, uma paixão que ela teve, a vida que ela tinha quando ela era criança, o relacionamento com os pais, o relacionamento com a mãe. E nesse livro aqui ela tenta fazer uma autobiografia. Mas a Annie Ernaux não é uma autora que simplesmente faz uma autobiografia por si só, né? Ela é conhecida por ser uma das criadoras daquela auto-socificção. Ela então escreve o seu livro, conta suas memórias, mas também vai trazendo muitos trechos da vida que vai acontecendo pelo mundo, né? Então, um dos trechos, ela já é uma mulher de 80 e vai fazer 80 anos, aliás, mentira, ela vai fazer 86 anos, e o que eu achei mais interessante, que eu comecei a me relacionar mais com esse livro, foi quando ela começa a contar as histórias mais recentes, do final dos anos 90, no início dos anos 2000, que daí já são histórias do mundo que eu já me relaciono mais, né? Então ela conta a história do 11 de setembro, pronto, e é uma memória que eu tenho bastante viva na minha vida, então eu me relacionei mais com a parte final do livro. Não foi o meu livro favorito da Annie Ernaux. Eu acho, por exemplo, O Lugar deve ser o meu livro favorito dela, dos que eu li até agora, mas é um livro interessante de ser lido também. Depois que eu terminei de ler Os Anos da Annie Ernaux, eu então fui ler esse segundo livro que eu li da Aline Bay, que é A Pequena Coreografia do Adeus. A Aline Bay tem um estilo de escrita muito diferente, né? Então, se vocês olharem aqui, o estilo não é uma prosa normal, é uma prosa em versos. E ela é uma escrita muito delicada, né? Então, conforme a gente vai lendo, a gente se relaciona muito e a gente fica muito impactado pela voz dela. A gente sente aquela voz sofrida na escrita dela aqui também. E nesse livro a gente conhece a Júlia. A Júlia é a gente conhece ela em algumas fases da sua vida, mas no início do livro, uma das fases, ela tá lidando com a separação dos pais, né? Então ela tem que ficar entre essas duas casas, o caso do pai e o caso da mãe, e a gente vai descobrindo um pouco isso e como que ela se relaciona, e depois uma fase final mais do livro, ela já tem a Júlia nessa fase adulta. Embora o livro seja assim, escrito em versos, e ele seja pouco denso em palavras, assim como O Peso do Pássaro Morto, que foi outro livro dela que eu li, não é um livro que a gente consegue ler rapidamente, porque os tópicos que ela trata nesse livro são tópicos pesados, ok? Um dos trechos que mais me marcou aqui nesse livro, vou até ler, foi quando ela fala um pouco, ela recebe uma carta de uma pessoa, e ela fala logo nisso, né? Senhorita Júlia, seu nome carrega a força de uma personagem de Strindberg, mas isso é mérito dos seus pais. E eu fiquei, assim, foi uma coincidência muito grande, porque no dia que eu li esse trecho, que já estava lá no final do livro, e foi o dia que eu terminei o livro, foi o dia que eu tinha comprado Menina Júlia do Strindberg, que é uma peça de teatro, e pronto, não li ainda, mas achei uma grande coincidência citar o Strindberg e esse outro livro que eu tinha comprado no mesmo dia, nessa pequena coreografia do Adeus. Já estou muito ansioso para ler Uma Delicada Coleção de Ausências, que é o terceiro livro da Aline Bay, que ela acaba citando como uma trilogia involuntária. E, finalmente, o último livro que eu terminei de ler, já agora no mês de junho também, foi M-Train. M-Train, da Patti Smith. É um livro que eu já vinha lendo há algum tempo. Os livros da Patti Smith eu sempre costumo ler junto com outros livros, né? Então, esse é o segundo livro que eu li dela. O primeiro tinha sido Just Kids,
No Brasil é traduzido como Só Carotos, em Portugal é traduzido como Apenas Miúdos. E aqui em M-Train a gente vai ter uma outra visão da Perry. Ainda é um livro autobiográfico, mas diferente de Just Kids, que ela vai contando a sua relação com o Robert, que foi um ex-namorado dela, e que depois ficaram muitos amigos até a morte do Robert. Em M-Train a gente vai conhecendo a Perry através de visitas de muitos cafés. E ela vai em cafés, principalmente em Nova York, que é a cidade que ela vive, mas ela também viaja muito, né? Então ela viaja para dar palestras e ela vai contando essas histórias aqui. Assim como os outros livros os outros não, mas o outro livro da Perry que eu li e os outros que eu já vi por aí, é um livro com muitas ilustrações, com fotos da própria Perry. Talvez as minhas fotos favoritas desse livro sejam essas duas, que é a foto dela quando jovem e a foto do marido dela, o Fred Smith, quando jovens e quando eles se casaram. É muito interessante, né? Então aqui ela conta de uma casa que ela comprou em Nova York, ela faz uma visita ao Japão, e sempre que ela faz algumas visitas, ela acaba querendo se relacionar também, querendo visitar pontos turísticos relacionados com literatura. Então, por exemplo, em um dos trechos ela estava com um livro, A Crônica do Pássaro de Corda, do Murakami, e ela acaba perdendo esse livro, né? Parece que ela esquece tudo, né? O livro e mesmo as malas dela. Ela também visita, já não lembro o nome dos dois autores, os dois autores japoneses que ela visitou o túmulo quando ela estava no Japão. Ela também acaba visitando o túmulo da Sylvia Plath, quando ela visita o Reino Unido. E é isso. Aqui, a Crônica do Pássaro de Corda, ela com um livro e um café. Então, ela sempre traz essa questão do café nas suas leituras. Obviamente, já estou muito ansioso para ler o livro mais novo que saiu dela, que é Bread of Angels. E essas foram as minhas leituras de maio, concluídas em maio e concluídas em junho até o dia de hoje. Tem mais um que deve estar acabando nos próximos dias, mas para já eram os livros que eu queria compartilhar com vocês. Até a próxima!